Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, paz, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus. Eu não poderia deixar passar este dia de hoje, esta data tão especial que é o Dia da Mulher. E eu ofereço a todas as mulheres brasileiras, a todas as mulheres do mundo, a todas as guerreiras, a todas que são árvore da vida. Por que árvore da vida, mensageiro da luz? Porque só a palavra mãe, em hebraico, que se pronuncia ima, significa fonte das águas que descem dos céus. Olha a importância da palavra mãe em hebraico. E como toda mulher sonha em ser mãe, eu quero começar essa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher. E desde já eu parabenizo, todas as mulheres do mundo, sem esquecer aquela grande mulher que me deu vida, que me sustentou no seu útero, que me carregou, que suportou todas as dores, ânsias, vômitos, cólicas, que sofreu a dor do parto, a minha mãe, Dona Nair, aonde a senhora estiver, com o Pai das Luzes, com Yeshua, aí na dimensão espiritual. Feliz Dia da Mulher. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de viver. Feliz Dia das Mães, a segunda maior mulher da minha vida, a Miriam da Silva Calaça, o amor da minha vida. Uma mulher que sempre foi mãe e pai. Uma mulher que sofreu, mas com uma boa índole. Uma mulher formada pelo caráter de uma outra mulher. A Dona Neide, a grande patriarca da família, a grande mulher. Então, com todo o carinho e com todo o amor do meu coração, eu desejo um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. A minha filha Stephanie, que casou em novembro, a minha filha Letícia, que também logo estará casando, a Clarinha, a Etienne, a Ana, a tia Maria do Jaçanã, a tia Maria do Jardim Peri, a mãe do Marcelo CD e do Ricardo, também a esposa do Marcelo CD, um feliz Dia das Mulheres, bem como a minha prima Cristina, a Marinês, bem como a tia Jandira, um feliz Dia das Mulheres. Um feliz Dia das Mulheres a Helenice, a Marli, a Silvia e também a Roseli. Um feliz Dia das Mulheres também a Marlene, do Jardim Jamar, esposa do Messias. Um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que fizeram solicitações de amizade pelo Facebook, a todas as mulheres que eu tenho no Messenger e no WhatsApp. Feliz Dia das Mulheres. E para começar esse Dia das Mulheres, eu quero de imediato ler uma poesia que eu acho muito bonita. Essa poesia, ela começa exatamente assim. Mulher, tu és uma chuva banhando o mundo de amor. Tu és a fonte da vida de todo o ser pensador. Tu és o doce do mel, um pedaço do céu. És
criação sem defeito. Mesmo assim, o mundo esquece que toda mulher merece ser tratada com respeito. És uma dona de casa, és patroa, és panqueira, és pagodeira, és sertanejo. Tu és mina, tu és mona, tu és santa e tu és freira. És calma, quieta e singela. És contida, és barraqueira. Tu és terno e gravata. És um vestido florido. És silêncio absoluto. E ao mesmo tempo, és gemido. Tu és mãe, às vezes pai, és coração destemido, juíza no tribunal, pedreira lá no batente, madame na cobertura, com vida tão diferente da mulher agricultura, que planta lá na lavoura, cobertura coberta pelo sol quente. Que também és a mulher que não sabe cozinhar, que não pensa em ter filhos, nem sonha em se casar. Não malha, não faz dieta, nem liga se engordar. Nem liga se engordar. Mulher, tu não és igual. Mulher, tu és regra ou padrão. Não existe manual, modelo ou perfeição. Tu és o que quiser ser, mesmo com tanta opressão. Tu és forte, tu és brava, uma força que não some, uma mulher, valente e doce, um sentimento sem nome. Feliz Dia das Mulheres. Feliz dia, feliz ano, feliz vida da mulher. Para você que também é mais macho que muitos homens. Feliz Dia das Mulheres. Todos nós sabemos que no dia 8 de março de 1911, houve a greve naquela empresa, né, nos Estados Unidos, em Nova York, onde elas protestavam pelos seus direitos. Na Company Tragos Chutes, uma empresa em Nova York. E por pura maldade e perversidade, trancaram essas mulheres, bem no dia 8 de março. Todas elas costureiras. Trancaram elas, fecharam as portas e atearam fogo. E todas essas mulheres, dezenas de mulheres, morreram asfixiadas e tiveram seus corpos carbonizados por pura perversidade, com requinte de crueldade, com muita maldade. Dezenas de mulheres. Boa tarde, Sérgio Luiz Neves de Moraes. Shalom, paz. Seja bem-vindo. Se puder compartilhar, eu agradeço. Estamos fazendo uma homenagem. Hoje é o Dia das Mulheres. Então, nesse dia 8 de março, ficou fincado, entrou para o calendário da humanidade, em memória dessas dezenas de costureiras que morreram sufocadas, queimadas, numa empresa em Nova York, nos Estados Unidos. Mas, na Bíblia Sagrada, nós vemos algumas coisas que dão a entender que desde o princípio há um machismo e preconceito quanto às mulheres. Vamos olhar isso? No livro de Bereshit, em Gênesis, nós vamos encontrar
no capítulo 1, versículo 27 e 28, o seguinte texto. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Preste bem atenção, no versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou. Ele disse: sede fecundos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será por mantimento. Presta bem atenção nisso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher. E disse, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Quando ele diz sede fecundos, multiplicai-vos, ele não se resume só na questão feminina do útero, do ovário, das trompas de Falópio. Ele não se restringe somente a crescer e multiplicar, mas dominai sobre os animais, dominar sobre tudo, igualdade, e não só sexo, comida, casa, lavar roupa. Deus disse, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher, dominai. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que há uma equidade, há uma igualdade. Nenhum é superior ao outro. Quando você for olhar mais para frente, lá na receita, né, e tirou da costela do homem e tal, para ser a sua auxiliadora. Ou seja, o homem sempre necessitou, sempre precisou do seu auxiliar, do seu ajudante. Não tem uma preponderância masculina, mas tem uma conjuntura, tem uma duidade, tem dois e não um. Mas por que será que ao longo da história foi desenvolvendo uma teoria? Porque Adão veio primeiro, etc, etc. Por que será que a mulher ficou sendo rebaixada na história bíblica? Isso é o que nós vamos ver agora. Você já reparou que na situação, quando a Eva, né, para os que acreditam que esse fato aconteceu com o casal no Éden, a maçã, a cobra, tralá, para você que acredita, presta atenção nisso. Você veja que quando eles desobedecem, não é? Eles vão lá e dão ouvido a tal cobra, e comem lá a tal fruta, e desobedecem. Você presta atenção que quando o Criador chega, não é? E vai conversar com Adão, Adão joga a culpa na Eva. Mas Adão não foi o primeiro? Adão não era o homem? Adão não era a autoridade? Adão não era superior ao homem? Eu falo isso porque em muitos países, digamos, hinduístas, em muitos países de cultura muçulmana e também cultura judaica, talvez hoje esteja mudando, mas a mulher
parece que é um ser inferior, incapaz de aprender e que foi criada apenas para lavar, cozinhar, passar e ser um objeto de prazer na cama para o homem, ou apenas um objeto de procriação para dar filhos, para dar isso. É que nós vamos analisar agora e ver um pouco do poder, da manipulação, do imperialismo, da ditadura, da manobra de possessividade do masculino sobre o feminino, do homem sobre a mulher. Vamos começar pelo caso de Abraão. Abraão e Sara eram dois idosos, não tinham filhos. E de repente, Sara resolve fazer um capricho para o seu senhor, para Abraão. E ela cede a sua escrava, que é cuxita, que é negra, a Agar, para Abraão deitar-se com ela, para que Abraão tenha filhos dela, para que o maior sonho de Abraão seja realizado e ele seja pai e a sua descendência procrie. Tudo foi feito, tudo foi combinado, Agar foi usada, foi abusada. E para você ver, depois que nasce o primeiro filho de Abraão, que esse Ismael, na verdade, deveria ser, não é, o primogênito por questão biológica e por ter vindo ao mundo primeiro, mas não. Depois, segundo a história, aparece Deus e vem o anjo e fala com Sara, etc, etc, etc. E aí Sara engravida do tal Isaac. Os meninos crescem, os ciúmes, a raiva, o ódio de Sara e também o racismo de Sara, que ninguém fala, não é? Todo mundo pinta como santa, etc, etc. E os personagens bíblicos não foram tão santos quanto vocês imaginam. Pois bem, então Sara cresce e Sara começa a ter ciúme, não é? Maria Zeneza Magos, muito obrigada. De nada, Deus abençoe todas as mulheres. Então, as crianças crescem, Ismael o primeiro e depois Isaac. E aí o que acontece? A Sara fica enciumada, ela não quer. O que ela não quer? Ela não quer agora partilhar. Ela não quer ter como um membro da sua família o filho de uma escrava, Ismael. E ela faz a cabeça de Abraão, e mesmo Abraão não querendo, ele vai acabar cedendo. E ainda diz o texto que Deus vem, eu não sei que Deus é esse, e fala para Abraão, não, consente no pensamento de Sara, concorda com ela para não ter conflito, etc, etc. E aí Abraão pega, depois de ter lambido os beiços, não é? Como muitos homens hoje, Abraão pega e consente, com muitos relacionamentos hoje, Abraão pega e depois de ter deitado várias vezes, de ter tido relações sexuais, de ter tido os seus prazeres carnais, e ter engravidado Agar, a empregada negra, cuxita, porque Sara não quer, e Sara não quer porque ela não quer ter um filho de pele parda, ou de pele morena, ou de pele negra. E Sara não quer porque ela não quer compartilhar a sua riqueza, a sua herança, os seus patrimônios com um suposto negrinho ou um filho de uma escrava. E ela pega e manda Agar e o seu filho Ismael para bem longe, para o deserto. E Abraão dá só o quê? Dá só pão e água. E assim continua, a história vai acontecendo. Isto é tão rotineiro nos dias de hoje. Quantas mulheres, não é? Agora eu não vou bancar aqui o advogado do diabo, e eu não quero que você me compreenda mal. Hoje é o dia das mulheres, mas quantas mulheres foram enganadas por homens casados? Quantas mulheres tiveram os seus filhos, cujo nome do pai não consta na certidão de nascimento? Quantas mulheres foram oprimidas, foram segregadas, foram jogadas ao léu da vida? Ah, o filho é seu, se vira. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho a oficial, eu tenho a minha Sara, eu tenho o meu Isaac, o meu filho, a minha família. Você foi apenas um momento de carência sexual, carência emocional. Você foi apenas um momento de fraqueza minha. Mas eu não posso assumir você, e nem posso assumir esse menino. E assim muitos filhos crescem sem pai. Muitos filhos crescem sem o nome do camarada, do safado, né? Do malandro, do oportunista, do aproveitador.
crescem sem o nome desse cara, sem ter direito à herança, à pensão, e quantos que não pagam pensão? Deu apenas um pão e uma água para Agar e para Ismael? Quantas mulheres que têm filhos de homens casados e não sabiam que eles eram casados? Né? E hoje tem filho e tem que se levantar cedo, lavar roupa, tem que levantar cedo, sair para trabalhar, conseguir emprego, porque ela é mãe e ela é pai ao mesmo tempo. Quantas mulheres hoje não recebem pensão alimentícia, não recebem seus direitos, não recebem um salário, um valor, nem é a pensão em si que é importante, mas a atenção, o carinho, o amor do tal pai. Então temos um mundo cheio de mulheres solteiras, aonde na década de 50, 60, 70, não é? Meados de 80, mulher solteira era vista com maus olhos. Essa é a vida humana. Essa é a história da realidade, que o teu pastor, o teu padre não vai contar para você, mas vai colocar Abraão como um santo, vai colocar Sara como uma santa. Mas ninguém fala de Agar. Ninguém fala de Ismael, ninguém fala do desprezo, ninguém fala do desprezo de Abraão para com Ismael e de Sara, o racismo de Sara, o preconceito de Sara, a discriminação de Sara, a perversidade de Sara, que mandou a escrava, a Agar, que era jovem, bonita, linda, sensual e que satisfez todos os desejos e gostos de Abraão. Inclusive dar-lhe um filho, o qual ele não deu a primogenitura, o qual ele não abençoou, mas mandou como um bastardo para o deserto, para morrer no deserto. O texto diz que um anjo apareceu, e se um anjo não aparecesse? Quantos filhos hoje traz na sua alma, traz as cicatrizes, traz os estigmas psicológicos, porque foi desprezado pelo pai? Quantos filhos, quantas pessoas estão nessa situação? Um caso bem notório, não é? Do nosso país. O Edson Nascimento, o Pelé, o rei do futebol, o aclamado, o adorado, que teve a sua filha num relacionamento extraconjugal, não sei. Mas que quando ela foi atrás, anos depois, já adulta, apenas requerer o nome do pai, ter um nome de um pai numa certidão, ter o nome de um pai num RG. Porque ninguém é filho do Espírito Santo, ninguém é filho do ocaso, ninguém é filho do vento, ninguém é filho do sopro, ninguém é filho do nada. E mesmo assim ele relutou todas as vezes em audiências, em pedidos de reconhecimento de natalidade, em reconhecimento de filho, não é? O exame de DNA. Mas no último aconteceu. E mesmo sabendo, vendo que os exames mostravam 100%, 99,9% de que realmente a moça era filha dele, ele não fez questão nenhuma de abraçá-la, de recebê-la. A tratou como uma oportunista, a tratou como um fruto do ocaso, a tratou como um deslize. E a sua filha, capacitada pela vida, como muitos filhos que são abandonados pelos pais, também se esforçam, estudam, têm o apoio da mãe, que é mãe e pai, e vencem na vida. Essa moça chegou a ser deputada. Só me dá um minuto que eu vou fechar para não vir barulho para cá, tá? Só um minutinho. A história aconteceu e nós vimos que a filha do Pelé casou, evangélica, teve sucesso na sua vida, foi candidata, virou vereadora. E o mais cruel dessa história é que mesmo depois de sua morte, no caixão, sendo velada, nem para comparecer, nem para se despedir, nem para abrir o seu coração, esse camarada, que não é meu camarada, esse indivíduo, e aqui eu não estou condenando ninguém, mas para mim, um monstro desse me manda uma coroa de flores, a qual foi retirada e jogada fora. Assim é a vida do ser humano. Assim é a vida de muitos grandes homens que tem por aí. E o da Bíblia é a mesma coisa. Isso foi o que Abraão e Sara fizeram com Ismael e com Agar.
Mas pulando a história de Abraão e Sara, vamos ver mais um casal que deu um péssimo exemplo na Bíblia e que ninguém te conta e eu te conto, porque eu quero que você, mulher, tenha na sua cabeça a importância, a relevância, não só do seu corpo físico, não só os seus seios e a sua genitália, a sua sensualidade, não é isso, mas a sua essência, não é? O seu ser interior, o quanto você é importante, o quanto você é relevante, não só para o mundo, para a procriação, não, mas o quanto você tem um papel fundamental na vida, aqui nessa dimensão e também na dimensão espiritual. Vou relembrar, hoje não é dia das mães, é dia da mulher, mas toda mulher tem um sonho de engravidar, ou ter o seu filho, ou aquelas que não querem engravidar, vão e adotam em uma instituição do governo. Palavra mulher, palavra mãe em hebraico, se pronuncia ima, que quer dizer fonte das águas que descem dos céus. Palavra pai em hebraico, o dono da casa, o dono da tenda, só isso. Então veja como que a história e a cultura teológica cristã ou muçulmana ou judaica tratou as mulheres no decorrer dos séculos e das histórias e dos eventos. Significa força, fonte das águas que descem do céu. O que é água para você? Não é só um H2O. Água é onde se origina toda a vida. Água é aquilo que vem para saciar a nossa sede, para hidratar a cada um de nós, para dar vida às gramas, às flores, às plantas, às árvores frutíferas. Água serve para nos lavar e nos purificar. Então, quando você se olhar, mulher, no espelho, veja que a sua constituição transcendental, espiritual, o seu ser, a sua metafísica, não é só os seios, não é só a sua genitália, não é só o seu corpo feminino, não é só a sua delicadeza, mas é toda a estrutura de força, é toda a vida. Porque sem mulher não tem seres humanos, sem mulher não tem vida. Agora vamos para Ana. Em 1 Samuel, nós vemos o caso de Ana com a sua rival Penina, não é? E o seu marido Eucana tinha duas mulheres. Ana era oficial. Ana era estéril. Ana não podia ter filhos e dar filhos. Já a segunda mulher que ele pega para o seu relacionamento é a Penina. E Penina gerou 10 filhos para Eucana. 10 filhos. E essa Penina vivia sempre atacando, provocando, pirraçando Ana, porque naquele tempo, mulher que não dava filhos era tido como árvore seca. Até que um dia, como todos os anos, o Eucana, diz que amava Ana, ia ao templo de Jerusalém fazer seus sacrifícios e sempre dava presentes, joias, vamos imaginar, joias, brincos, pulseiras, não é? Colares, roupas, panos coloridos. Se fosse hoje carro, casa, apartamento, se fosse hoje cartões de créditos com bandeira do mundo inteiro, viagens nacionais, internacionais, férias, ele dava de tudo para a Eucana. De tudo. Menos o ouvido, menos a visão, menos o coração. Quantas mulheres eu já atendi no meu gabinete quando eu tinha essa tal de igreja, quando eu pertencia a uma denominação e tinha lá o meu escritório. Quantas mulheres ricas, milionárias, a quantificação de valores na conta corrente não substituía, não sobrepujava a traição do marido. Porque eram mulheres que amam. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha só, quando se fala sobre o amor. Deixa eu só ler esse texto aqui para você. Eu não quero demorar muito. Aqui, ó. O amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
Serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, como o sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? Porque o amor, gente, o amor ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Isto é o amor. Talvez o Eucana, gaboso de sua estrutura, talvez o Eucana, seguro das suas riquezas, achando que os bens materiais preenchiam a maior lacuna, o maior abismo, o maior buraco de Ana, fosse o suficiente. Até que ele a vê triste, ele a vê depressiva, e ela aguenta as provocações de Penina durante anos em sua vida. E o Eucana, nem para ser homem, nem para ser um macho, nem para pôr um ponto final nessa mulher que parecia um demônio na vida de Ana. Ele questiona: por que choras, mulher? Por que vive depressiva? Eu dou tudo o que você precisa. Quantas mulheres aí fora, quantas concubinas, quantas escravas, quantas virgens gostariam de estar no seu lugar? Você tem tudo que eu te dou e veio com essa cara murcha, fica na depressão? Quantas mulheres já ouviram isso? Contemporâneo no nosso tempo. Quantas esposas, namoradas ou noivas: eu te dou tudo que você quer, eu te dou casa, te dou apartamento, te dou viagens, te dou cartão de crédito, você vai no shopping, você gasta. Meu querido, presta atenção. Estamos falando de mulher. Estamos falando de um ser maravilhoso, de um ser pleno, feito por Deus. Não para ser a sua escrava sexual, não para ser a sua cozinheira, não para ser a sua lavadeira, não para ser a sua faxineira, não para ser a sua diarista, mas para ser a sua auxiliadora, junto na mesma equidade, junto na mesma autoridade, junto nas mesmas decisões. Não para ser submissa, não para ser escrava. Eucana, como muitos homens, não conseguiu enxergar, não teve sensibilidade para ouvir, não teve mãos e braços para abraçar, não teve coração para sentir que o maior desejo de Ana, que o maior presente de Ana era ser uma árvore frutífera, era ser uma mulher no sentido pleno, era gerar, era engravidar, era parir, era ter um filho. Esse era o maior desejo de Ana. E depois ela vem a ter esse desejo realizado milagrosamente por Deus quando ela vai ao templo orar. Talvez você acha que porque você trabalha, você é o homem da casa, que porque você tem um bom salário, você não deixa faltar carne moída, mistura, a despensa está cheia, você compra presentes, você compra buquê, você pode fazer o que você quiser. Você tem que saber entender, olhar, sentir, ter a sensibilidade do que a alma feminina, do que a sua mulher, a sua companheira, a sua auxiliadora, a sua adjuntora, que está com você nesse corre, no pega-pega do dia a dia. Você tem que entender, procurar saber o que mais toca no coração dela, o que ela está precisando, o que ela está necessitando. Porque comida, roupa, casa, qualquer homem dá.
mas o amor, a sensibilidade, o sentar e conversar, o que está acontecendo, o que é que você quer, o que é que está faltando no nosso relacionamento, não é? Nós vamos olhar também uma outra história na Bíblia. Judá e Tamar. Judá foi um homem, um dos filhos de Jacó. Judá se separou dos seus irmãos, teve mulheres e teve filhos. E ele foi visitar uma tal população e encontrou uma mulher para ser esposa do seu filho. Se eu não me engano, foram 3 filhos. O primeiro filho não conseguiu engravidar Tamar. O primeiro filho de Judá não conseguiu engravidar Tamar. Tamar não teve a chance, Judá não teve a chance de ser avô, e nem a sua descendência. O primeiro filho morreu, Tamar ficou viúva. E havia na lei do Levirato, na lei dos hebreus, na Torá, que quando um filho morresse, o irmão assumiria a sua esposa no lugar dele para continuação à descendência. Então, o segundo filho tomou Tamar por sua esposa. E esse também não quis ter filhos dela. Então, o que ele fazia? Antes da relação, ele não semeava dentro dela, ele semeava fora. Você sabe o que eu estou falando? Do tal coito interrompido, para não engravidar a Tamar. E esse também veio a falecer. E depois que esse faleceu, tinha o terceiro filho, que era o caçula. O que acontece? O Judá, que era o pai, analisou, pensou e falou assim, não, eu vou mandar ela para a casa do pai dela. E mandou ela para a casa do seu pai. Depois dela ter sido usada, abusada pelo primeiro, usada, abusada, repudiada, segregada pelo segundo. Então ele disse, essa mulher tem alguma coisa de ruim nela, porque os meus filhos estão morrendo, eu não quero que ela deite-se com o meu último filho, com o meu filho caçula. Vai que ele morra também. E assim ele manda Tamar embora para a casa dos seus pais, sem uma pensão alimentícia, sem uma pensão para a mulher, sem nada, com a mão na frente e com a mão atrás. Tamar foi abusada, Tamar foi feita de fruta de feira, foi feita de estepe, Tamar foi feita, sabe, de uma escrava sexual. E havia o último filho, gente, havia o caçula. Mas o caçula não queria e o pai também não quis mais. Então despede-se, tchau, vai embora, volta para casa do seu pai. E assim, Tamar foi para casa do seu pai, humilhada, com o seu nome achincalhado no chão, na comunidade, na cidade. Imagina você a opressão, os transtornos mentais, imagina você a depressão que essa mulher passou. Imagina como ela se sentiu, sendo usada pelos filhos, e agora o que seria a sua salvação não a quer. E o sogro também não a quer lá em sua casa. E ela volta com a mão na frente e outra atrás, envergonhada para a casa dos seus pais. Até que um dia ela descobre, mais para frente, que o seu sogro, o seu ex-sogro, ele vai passar por um caminho bem próximo da sua casa. Vai visitar lá uma empresa de tecelagem, de panos. O que ela faz? E é aí que nós temos que ter sabedoria, temos que ter sensibilidade e equilíbrio para não julgarmos as atitudes de uma pessoa. Podemos julgar a atitude de várias mulheres que nós conhecemos ao longo da nossa vida, a da sua vizinha, de um parente seu, de uma colega. Você pode julgar, mas você não sabe a causa. Você julga o fato que aconteceu, mas você não sabe julgar a causa, porque o que aconteceu antes. Percebe? E ela pega e tem uma ideia. Ela falou, não vou sair dessa com a mão na frente e outra atrás. Eu não sou qualquer mulher, eu não sou um lixo, eu não sou uma vadia, eu não sou uma prostituta, eu não sou uma vagabunda. O que é isso? Então ela pega
ela solta o seu cabelo lindo, maravilhoso, ela se maqueia, ela sabe o horário, porque o informante passou para ela, em que o seu sogro passaria por ali. Ela sabe tudo. Então ela põe as roupas mais sedutoras que tem, que mais chamam a atenção, ela mostra as suas coxas, as suas pernas, não é? Ela deixa o decote aparecendo. E o Judá, o seu ex-sogro, havia perdido a sua esposa, estava viúvo. Imagina como estava o homem, doido para ter uma relaçãozinha, para ter um prazerzinho, não é? E o que acontece? Ela vai e se assenta no caminho. E nessa que ela se assenta no caminho, ela joga um véu sobre a sua cabeça e tampa o seu rosto. E aí ele vem vindo e ele vê, quando ele vê aquele mulherão lindo, maravilhoso, sensual, não é? Como dizem por aí hoje, aquela mulher gostosa. O que ele faz? Ele imediatamente seu coração bate, ele fica excitado, ele fica doido, ele quer aquela mulher. Ele quer possuir aquela mulher, mas ele não sabe que é a sua ex-nora, que ele maltratou, que ele achincalhou, que ele humilhou, que ele desprezou e que seus filhos usaram e abusaram. Ele vai e pergunta para ela quanto que é o negócio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o que você acha? Ela vai, ela cede, eles vão, eles deitam junto, eles têm relação, Judá e Tamar, o ex-sogro com a ex-nora, maltratada, humilhada, taxada de maldita, de azarenta, e agora ela pega ele fala assim, o que você quer? Você quer um presente? Você quer um bode? Você quer uma ovelha? Você quer roupa? Você quer vestido? Você quer dinheiro? O que você quer? Você vê que quando ela estava na casa dele, não é? Ele não ofereceu nada para ela. Quando ela foi embora, ele não ofereceu nada para ela. Você vê que com o homem vê o sexo em questão de valor, de prazeres, de momentos e de valores. Ele não vê além do corpo. Ele não vê além dos seios, ele não vê além dos beijos, das carícias, ele não vê além do prazer. Olha a visão masculina do homem para com a mulher. E agora ela diz, não, eu não quero nada, dê-me apenas o seu anel de lembrança, não tem problema nenhum. E ela pega o anel dele, e ela pega o cinturão dele e vaza para sua casa e vai embora. E aí, o que acontece? Ele também vai embora satisfeitíssimo da vida, não é? Ele, como dizem por aí, trocou o óleo, está satisfeito, peguei umazinha ali, peguei outra aqui, peguei, fiquei. É assim a cabeça masculina, o linguajar masculino. Pegar, ficar, como se mulher fosse um produto em exposição para satisfazer, como se a mulher fosse um produto de uma loja de sex shop para satisfazê-lo. Ele não olha que dentro da mulher tem um ser humano, tem um espírito nobre, tem uma pessoa, tem uma alma feminina ali dentro, que quer ser amada, que quer ser respeitada. Não, ele não vê isso. E ele vai embora, vai fazer as suas negociações. Passou-se muito tempo, 6 meses, 9 meses depois, Tamar vai bater na sua porta. Quer falar com quem? Eu quero falar com o senhor. Que senhor, o dono de tudo isso aqui, o Judá, mas ele não tem, o seu nome não está na lista, senhora. Qual é o seu nome? Mande chamá-lo, ele vai saber quem é. Diga para ele que eu vim aqui mostrar o filho dele. Filho dele? Acho que a senhora está variando, porque o senhor Judá, ele não tem mulher. A sua esposa morreu faz muito tempo, faz mais de 1 ano que a mulher dele morreu. Seus filhos morreram também, não geraram filhos, não tem neto. Só o único filho dele que está aí. Eu também já casou e foi embora. Mas o que a senhora quer? Mande chamar Judá o senhor, que eu estou aqui com o filho dele. Aí ele vai, o empregado vai, avisa a Judá o senhor e fala, olha, tem uma mulher aí fora, não é? Dizendo que tem um filho do senhor. O senhor é pai? Onde o senhor arrumou essa mulher? Como aconteceu isso? Isso é uma mentira, deve ser mais uma pegadinha, deve ser mais alguma aproveitadora, não é? É assim que acontece, que eles falam. Mais uma oportunista querendo tomar posse da minha herança, querendo tomar o meu dinheiro, nem sei quem é, despeça, manda embora, tira daí, manda o segurança empurrar para fora. E o empregado volta e diz, olha, acho melhor a senhora ir embora, porque esse golpe da barriga não vai rolar. Vai embora, porque ele é um homem muito ocupado, e se ele fez alguma coisa no passado, ele sabe fazer muito bem, não é? Ele usou preservativo, ele não é tonto. Então a senhora, por favor, se retire, vai embora. Nosso senhor está muito ocupado. Não, não vou embora não. Vai lá e fala para ele, ó,
tá vendo esse anel aqui? Tá vendo esse cinturão? Vai e mostra para ele, e ele virá me atender. O empregado voltou de novo e falou, senhor Judá, olha, ela mostrou esse anel aqui, e esse anel realmente bate, esse anel aqui é o anel do senhor, esse cinturão é do senhor. Na hora em que o velho, que o Judá, que o machão, né, que o aproveitador, que se lambuzou seus dedos, né, com ela lá no passado, viu o anel e viu o cinturão, ele diz, com o olho estatalado, boca aberta, meu Deus do céu, valeu! Aonde está essa mulher? Faça entrar imediatamente. Faça entrar imediatamente. Eu sei quem é. Faça entrar. E ali fez a Tamar entrar para o seu palácio, para a sua casa. E ali ele a possuiu, no sentido de ele a recebeu agora ele a recebe como sua mulher, como sua esposa. E recebe também o seu filho. E a situação, a vida de Tamar mudou da água para o vinho, porque Tamar não foi trouxa, Tamar não foi idiota, Tamar não foi boba, sabe? Então muitas vezes tem mulheres por aí que estão grávidas, não é? E não tem marido, e a sociedade critica, a sociedade mete o sarrafo, a sociedade mete o pau, chama de vagabunda, de sem vergonha, de aproveitadora, mas não sabe que muitas vezes o cara usou e abusou daquela mulher, sem falar para aquela mulher que ele era casado, e agora ela é amante, ela é que não presta. Já reparou que quando um escândalo desse vem à tona, a esposa ou a oficial diz que a amante não presta. Na linguagem evangélica vai dizer que a amante é uma pombagira, é uma sem vergonha, é uma Maria Padilha, e nunca o homem é o culpado, nunca o homem paga o preço, nunca o homem é o sem vergonha, nunca é o homem que foi atrás da amante. Parece que as amantes vêm atrás no portão e ficam lá esperando para todo mundo ver. Mas não é, na maioria das vezes é o homem que vai na casa de prostituição, o homem casado. Na maioria das vezes é o homem casado, é o pai de família que vai nas ruas, nas grandes ruas de São Paulo, procurar prostituição com travestis, com homossexuais, com prostitutas. Muitas vezes é o homem casado, é o patrão que pega a secretária na sua empresa quando todo mundo vai embora, é o patrão que pega a diarista dentro de casa, nas coberturas, nos apartamentos, nas mansões. Mas aí quando a casa cai, a empregada é uma cachorra, a empregada não presta, a secretária não presta. Já parou para pensar? Então que nesse dia da mulher de hoje, tenhamos um olhar mais humano, um olhar mais divino, um olhar mais cristológico. Por que cristológico? Por quê? Porque na mulher adúltera no Novo Testamento, se você analisar comigo, você vê a narrativa da história só registra e só coloca como personagem prestes a ser trucidada, prestes a ser apedrejada, prestes a ser maltratada, humilhada já estava publicamente, mas a ser assassinada de forma perversa e hedionda por pedra, por religiosos, não é? Por hipócritas, por mentirosos. Só ela aparece na cena, a mulher adúltera. Jesus a salva. Jesus tem um olhar divino, um olhar de misericórdia. Mas cadê o homem com quem ela se deitou? Aparece? Não, não aparece. Porque a religião é assim, não é? A religião, ela é uma coisa demoníaca, ela é falsa. A religião impõe um monte de encargos de leis, não é? Mas não olha para a sua trave. Como, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Impõe tantas coisas. Quem se divorciar é excomungar da igreja. Não pode isso, não pode aquilo. O padre não pode casar, mas pode sentar o rei em coroinhas. Não é? O padre não pode casar, mas pode dormir e ter relação sexual com meninos, com homens, com garotos de programa, e pode também catar a mulher do seu empregado, como faz o padre Robson lá na Trindade. Mas pode também pegar freiras em conventos. Isso pode. Não é verdade? Olha a incongruência, olha as tergiversações, olha a hipocrisia, olha a falsidade que há no meio da religião. E quantas mulheres passam e comem o pão que o diabo amassou, passam o inferno na mão de um marido que é pastor,
Quantas mulheres sofrem dentro de casa, quantas mulheres sofrem o pão que o diabo amassou, e eu conheço várias da igreja pentecostal Deus e Amor, de 10 anos atrás, que apanhavam, que eram abusadas, que eram estupradas, e o marido pregando nas igrejas, saindo com outras mulheres. Isso aí é cristianismo? É cristianismo. Isso aí é comunidade espiritual de Deus? E a nossa sociedade, que a cada dia que passa, os homens são um reflexo, são descendentes, não é? Os homens são arquétipos, são resquícios da péssima índole e deficiência de caráter de Abraão, de Eucana e de tantos outros homens da Bíblia. Um exemplo, Davi, o homem que segundo a Bíblia andava com Deus, um homem que dizia ter o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Ele olha, ele cobiça, ele deseja Batseba, que já era casada. Ó, uma mulher linda, bela, bonita, gostosa, sensual, ele olha, ele deseja e ele quer. Nem Deus o impediu e ele quis. E ele chamou. Ai da mulher que não obedecesse à voz, o chamado, a ordem de um rei naquele tempo. E ela vai. E quando ela vai, Davi pega ela, não é? E se satisfaz com ela. E foi tão gostoso, ele gostou tanto de fazer o que ele fez, que ele mandou matar o marido dela, Urias, no deserto, na guerra. E aí, como é que fica esse negócio? Não é verdade? Então você percebe que nas histórias bíblicas, da Bíblia, a história, os personagens, nem tudo é santinho de duas asinhas, não. Entende? O abuso, a exploração das mulheres não é de agora. Não é de 1917, em 8 de março, nas funcionárias que foram presas na fábrica. A fábrica, se não me engano, Tribals Tutors, uma coisa assim, a fábrica lá de lingerie, que eles prenderam as mulheres, dezenas de operárias, de costureiras, acho que era a fábrica de lingerie, e morreram lá dentro. Porque as mulheres parece que não tinham direito de fazer protesto, fazer greve, fazer picote. Não tinham. Na sociedade de hoje, como que você se vê como mulher? A gerente do Bradesco, do Santander, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ela ganha o mesmo salário que um gerente homem? Como será isso? Não é? A funcionária negra ganha o mesmo salário que a funcionária branca? Aí já é outro tema, já é racismo. As funcionárias, as encarregadas, as chefes, as gerentes, as líderes, elas ganham no mesmo patamar financeiro que os homens? Eu tenho certeza que não ganham. Nem as jornalistas, nem as repórteres, não é, de bancada da Globo, da Record, e do SBT, e da Band, da CNT, nem as apresentadoras ganham o mesmo salário igual que os apresentadores homens. Por que será? Há uma força machista que impera nesse mundo, não é? Uma lei frouxa. Tem aí a lei da Maria da Penha, e daí resolve o quê? Tem a lei aí que mantém o distanciamento do indivíduo que é ameaçador. Resolve o quê? Nada sobre nada e nada. Porque todos os dias temos mulheres sendo assassinadas, sendo estupradas, temos mulheres sendo violentadas, temos mulheres sendo agredidas todos os dias na cidade de São Paulo e nas demais cidades e estados do Brasil. Eu só vou mostrar para você uma coisa. Quando se fala em Dia da Mulher, né? Olha só o que registra a Bíblia com relação ao abuso, ao estupro das mulheres. Presta bem atenção nisso daqui. Isso aqui é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Essa é a palavra do Eterno, do Poderoso. Eu duvido que seja Deus que tenha mandado Moisés escrever isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Opa, fica aí, aguenta a mão que você vai ver. Espera aí.
Já vou achar. Fica aí. Às vezes demora, porque é ao vivo. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. Devarim em hebraico. É Deuteronômio. Olha o que Deuteronômio nos ensina. Talvez seja por isso que muitos abilolados, muitos fanáticos, muitos retardados mentais, muitos crentes, né? Muitos mirandistas como Deus e Amor, muitas igrejas com doutrinas fundamentalistas, né? Exageradas, exasperadas, né? Talvez seja por isso que muitas coisas também lá na Igreja Católica, no seu início, na Idade Média, muitos abusos foram feitos, muitos estupros, muitos assassinatos. Talvez seja por isso que muitos profetas da doutrina fazem o que fazem com suas esposas, fazendo uma má interpretação, não é? Entre tempos históricos e uma exegese, uma hermenêutica, com base aqui. Devarim, Deuteronômio 22. Olha só, e eu tenho pena de muitas mulheres judias, tenho pena de muitas mulheres muçulmanas, onde a Sharia dá autoridade em seus livros e capítulos, não é? Que Sharia é a lei muçulmana, não é? Dá autoridade para o homem bater, chicotear, esbofetear as suas mulheres. Olha só, Devarim, Deuteronômio 22, Bíblia Sagrada, aleluia, palavra de Deus. Será que Deus mandou Moisés escrever isso? Deuteronômio 22, versículo 22 em diante. Aguenta a mão aí. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Ok, legal. Mas lá no Novo Testamento, diz que a mulher adúltera foi pega em flagrante. E por que não mostra o homem? Sendo apedrejado também, só mostra a mulher. Machismo. Se houver, Deuteronômio 22, 23. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Pergunta: e se a moça fosse virgem? Se a moça fosse muda? Se a moça não falasse, se a moça tivesse deficiência vocálica, se ela não conseguisse, se ela fosse muda, então ela morre porque ela não gritou? Quantas mulheres ou crianças são estupradas e sofrem um trauma tão forte que não conseguem se abrir nem com a mãe, muito menos com o pai e muito menos com o psicólogo? Há um trabalho, um desdobramento, há uma investida psicológica, de uma monitoração, de uma equipe para poder tirar de uma criança, de uma adolescente, de uma menor, de um menor ou de uma mulher o que aconteceu de fato, um abuso, um estupro. Então, porque ela não gritou, ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada, porque está dando a entender que a criança gostou, ou porque a moça virgem gostou de ser estuprada, violentada. Aonde que está Deus isso aqui? Nem aqui, nem na China e nem no raio que o parta tem Deus aqui nesse negócio. Mulheres que são casadas, têm filhos e que são abusadas ou estupradas, jamais, nem na 10ª reencarnação dela, ela vai contar para o marido dela que ela foi estuprada, ou que ela foi violentada, ou que ela foi abusada. Por quê? Porque o cabeça de troglodita, machista, estúpido, ignorante do marido, não vai acreditar. Ele vai achar que porque ela não falou antes, porque ela gostou, quem é o cara, por isso que você saía. Às vezes a mulher saía para trabalhar e demorava de chegar. Às vezes fazia uma hora extra, fechamento da folha, ou fechamento dos produtos na loja em que ela trabalhava, ou no mercado, enfim, e ela demorava. E aí tudo isso vem à tona, e o estúpido do machista, do homem, vai dizer: por isso que você demorava, porque você estava com o seu amante.
O homem não tem a capacidade divina, sensível, de entender, às vezes, o clamor, o desabafo de uma mulher. Ai, ai. Porém, se algum homem no campo, versículo 25 agora, de Deuteronômio 22, 25. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não teve culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Se um homem achar moça virgem, versículo 27. Se o homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Quer dizer, como você pode ver, segundo a lei de Moisés, pode crer no que eu estou falando. Assim como nos países orientais, na Palestina, no Israel, naquele tempo, não é? Quanto mais filha mulher nascesse, para o pai e para a mãe, era fonte de lucro, porque vendia-se a virgindade das filhas. Sabia disso? O pai, então, era dono de um cabaré. Para pensar. Se o cara pegou tua filha e abusou dela, estuprou ela, e aí ele chega até você com a sua filha daquele jeito, o pai estava pouco se lixando. O pai queria, quanto é que você paga pela virgindade da minha filha? Era um cabaré, sabe? Fazia-se filhas mulheres para renderem lucro. Era um investimento, era uma procriação, sabe? Eram procriadores. Assim como você cria vaca, boi, de raças, não é? Nobres, cavalos, ovelhas, assim o era naquele tempo, na lei de Moisés. Pode pegar, você vai pagar quanto? Você vai pagar o valor que eu quero. Vai pagar pela virgindade dela. A virgindade era lucro. Parece-me que mulher na história da Bíblia, parece-me que mulher na história da humanidade sempre foi fonte de lucro. A sua virgindade, os seus afazeres, os seus esforços e suas habilidades. Mas não podia lidar com finanças, com dinheiro, ter empresa, ter isso, ter aquilo. No tempo de Jesus, a mulher para sair na rua, quando ela não era casada, jamais poderia andar sozinha nas ruas de Jerusalém ou na Palestina, em qualquer lugar que fosse. Tinha que ter pelo menos um pajem, tinha que ter pelo menos um eunuco, tinha que ter pelo menos 2 pessoas responsáveis andando com ela, para que não acontecesse nada com a vida dela, para que não acontecesse nada de agressão com ela, não, para que ela não perdesse tão somente a sua virgindade. Na janela, ela não poderia colocar a sua cara, a sua face pela janela e olhar o pessoal andando lá embaixo na rua, na praça. Era uma janela como em forma de grade, né? Em forma de grade e ainda com uma cortina para ela poder ver lá fora, mas ninguém poderia vê-la. Você percebe o tamanho da opressão, o tamanho da crueldade em termos de entretenimento, em termos de ser feliz como ser humano, como mulher, durante a história da vida? Essas são as histórias que estão na Bíblia e que eles não vão te contar, nem aqui e nem na China. E é por isso que esses resquícios respingam hoje na Assembleia de Deus. Não é que o homem é maior do que a mulher, o homem é a cabeça, Cristo é a coroa. Por esses resquícios, como também respingou no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 11, se não me engano, ou capítulo, deixa eu ver aqui. Então, para você que é evangélico e é católico, você fica bem esperto da maneira como você é bem tratada na sua denominação. 1 Coríntios capítulo 11. Não é 11 não. Deixa eu ver aqui.
Só um minutinho aí, pessoal. Eu já vou acabar já. Deixa eu ver. Opa, eu tô em 2 Coríntios, tá meio burro pra caramba. 1 Coríntios 11 fala sobre o véu na igreja. Então, o apóstolo Paulo ainda preserva alguns costumes, né, do judaísmo, dos fariseus daquela época, em que a mulher não podia tirar o véu da cabeça se ela saísse para a rua, porque o seu cabelo era tido como se fosse os seus pelos pubianos da sua intimidade. Era algo que chamava a atenção, atraía, despertava libido naquele povo. Essas coisas reverberaram nas doutrinas, nas cabeças doentias, nas cabeças ocas de religiosos como papas, cardeais, bispos, pastores, protestantes, missionários, presbíteros. E é por isso que o povo evangélico ficou o tempo inteiro, durante décadas no Brasil, vivendo como se fossem alienígenas, não é? Como extraterrestres. Não pode raspar a perna, não pode raspar o sobaco, não pode colocar mini saia, não pode colocar calça comprida, não pode colocar maquiagem, que é de Isabel, não pode colocar brinco, colar, pulseira, não pode pintar o cabelo, não pode nada. Só esquecem que na Bíblia, quando o Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, e eu vou provar para você aqui, ó, em Deuteronômio ou Êxodo, não pode usar maquiagem, gente. É pecado, segundo a Deus e amor. Ah, não pode fazer isso porque é pecado. Mas me diz uma coisa. Olha só isso aqui, que interessante, né? Olha só o que está escrito aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 32. Olha só que barato. Vamos para lá. Acha. 31. Não, perdão, eu errei de novo. Vamos ver aqui. É Deuteronômio. Deixa eu voltar para Deuteronômio que eu vou achar. Volta para cá um pouquinho. Fica aí. Eu te mostro já já. Bom, eu não estou achando, estou sem óculos, mas olha só, se você procurar você vai achar. Quando o Moisés está 40 dias e 40 noites lá no monte, e o povo acha que Moisés morreu, e o seu irmão também, Arão, que é o sumo sacerdote, Gadol, acha que Moisés também morreu, e ele tem medo da opressão do povo. E aí o que acontece? O povo pede para Arão fazer um novo Deus, em forma de um bode, não é? E é isso que eles fazem lá, né? Um cordeiro, um boi, um bezerro de ouro, ok? Faz o bezerro de ouro. A pergunta é, de onde eles tiraram prata, cobre, ouro? De onde? Eu tenho que achar esse texto, gente do céu. Pera aí. Porque senão... Êxodo, Cântico de Moisés. Deixa eu ver aqui. Fica aí que eu vou achar já. Entendeu? Segunda vez, opa. Espera aí que eu vou achar. Fica aí, não sai não. Ainda tem uma poesia para as mulheres ainda, tá bom? Opa. Ai, ai. A bênção de Moisés, olha. Não pode ser, meu Deus. Como eu não estou achando isso? A gente muda de Bíblia e acontece essas coisas. Deus manda matar. Ah, tá chegando.
Eu acho que é aqui, ó. Achei. É verdade, agora achei aqui. Vamos lá. Está no livro de Shemot, que é Êxodo, né? Êxodo 32. Presta bem atenção. Pessoal da Deus e Amor aí, essa crentaiada toda. Mulher não pode passar batom, mulher não pode usar brinco, colar, pulseira, nada. Tem que ser um lobisomem, sabe? As mulheres da Deus e Amor parecem um bando de lobisomem. Parecem os personagens do You Can Dead. Olha só. Mas vendo o povo que Moisés mandava, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Ele disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Disse-lhe Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote: tirai as argolas de ouro das orelhas, brincos, mas não pode usar brinco, que é pecado. Eu não sei de onde tiraram isso. Tirai as argolas das orelhas de vossas mulheres. E não era só mulher, menina que usava brinco, não. Homem também usava, mulher também usava. Olha só, capítulo 32 e versículo 2. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas trazei-mas, vossos filhos e vossas filhas. Tira os brincos, as argolas das orelhas das vossas mulheres, de vossos meninos e meninas. Então todo o povo de Israel tirou das orelhas as argolas e as trouxe. Muito bem. Agora vamos ver mais para frente, não é? O que foi que aconteceu quando Moisés voltou? Deus ficou furioso porque o povo tinha brinco, porque o povo tinha argola, porque o povo tinha colar, anel, vaidade? Ou porque o povo fez um bezerro de ouro? No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Qual foi o grande pecado que o povo de Deus cometeu aqui, o pessoal da Deus e Amor? Crentaiada fanática, com usos, costumes e doutrinas, que judiam, cerciam a vaidade feminina, a alegria de se pintar, de passar batom, de fazer uma escova, de pintar o cabelo, de cortar o cabelo. Qual foi o pecado aqui? Olha o que Moisés disse. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, Êxodo 32, versículo 30. Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Moisés nem citou brinco, argola, pulseira, não é colar, nada disso. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevesses. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz ao povo, para onde te disser, eis que ao meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Então, minha gente, nesse dia internacional da mulher, eu desejo que você, católica, apostólica romana, carismática, protestante, da batista, metodista, presbiteriana, você que é evangélico das Assembleias de Deus, não é? Você que pertence à convenção, você que é pentecostal, neopentecostal, você que não é de nenhuma religião, de nenhuma igreja, não é? Você que vive a sua vida e que é mulher, não permita que o seu companheiro, o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, o seu irmão, seja quem for, o seu patrão, não permita que levante a voz com você, não permita que trate você como se fosse uma escrava, uma subalterna sem valor nenhum.
Não permita você que é diarista, que é doméstica, nos apartamentos, nos lares, nas casas, seja tratada como uma escrava. Não permita que ninguém levante a voz com você. Não permita que ninguém faça você de trouxa, de idiota, uma pessoa que não tem valor. Mesmo que você não saiba ler e escrever, vá, procure escola, procure aí o supletivo, procure ajuda. Não permita que ninguém diminua você como mulher, porque se não fosse mulher, o mundo não existiria. E eu tenho lá as minhas dúvidas se realmente Deus fez Adão primeiro do que a mulher. Eu não acredito nessa história de que Deus tirou da costela, da caveira do homem, um pedaço de osso e fez a mulher. Para mim isso é história de carochinha. Para mim isso é fábula, isso é mitologia, igual a mitologia grega. Da onde saiu o homem? Da onde? Do ovo? De onde ele foi feito? Muito cuidado. Tem muita coisa lá que é simbologia, que é figura de linguagem, que são símbolos orientais. Lembrando a você que a Bíblia é um livro oriental. Tem nada a ver com o mundo ocidental. E quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Então quero deixar isso bem claro para vocês hoje, nesse Dia da Mulher. Você não é uma geisha. Você não é uma escrava sexual. Você não é um lixo. Você não é uma vagabunda, como muitos maridos falam, como a sociedade quer impor, você que é mãe solteira. Você não é uma pessoa sem vergonha. Você é uma guerreira e muitas mulheres são mães e são pais ao mesmo tempo, porque lutam sozinho, enfrentam tudo sozinho, não é? Trazem comida para maridos vagabundos, ordinários, que atacam, que agridem, que abusam de suas mulheres. Trabalham que nem uma condenada, levantam cedo para pegar lotação cheia, para pegar metrô cheio, para pegar CPTM cheia e aguentar vagabundos no metrô tentando abusar delas, não é? Tentando estuprá-las ou passar a mão nelas dentro do metrô. Você é aquela que levanta cedo para trabalhar e com o seu salário minguado ou não, ainda tem que comprar doce, bolacha, leite, pão, comida, mistura para pôr na boca de um vagabundo, de um filho homem de 18, de 20 ou de 30 anos que não quer trabalhar e fica na sua barra, na sua saia, como um chupim, sugando a sua energia e a sua vida. Você é uma mulher guerreira, é uma bênção de Deus. Você tem que usar a sua inteligência, a sua sabedoria para dar um basta nessa situação e você viver a sua vida, viver a abundância de vida, viver a intensidade dessa energia chamada vida. Você tem que se amar, você tem que se valorizar. E você que é religiosa, que é da católica, que é da batista, que é da congregação principalmente, não seja uma pessoa, uma mulher rebaixada pela doutrina, pelo uso de costumes desse bando de sem vergonha, de vagabundos da religião, que acham que são melhores porque são homens, são os que dominam os púlpitos, as pregações, e não dão oportunidade para vocês. Vocês são mulheres de Deus, são filhas de Deus. Lembrem-se disso, vocês são as meninas dos olhos de Deus. Sem vocês não havia população no mundo, sem vocês não havia vida no mundo. Parem e pensem e reflitam sobre essas coisas que eu estou falando. Bom, agora, isso sem falar também, pessoal, nas mulheres que são abusadas, as mulheres que são estupradas, espancadas quando estão em período de guerra. Você acha que soldados americanos, quando estavam lá no Iraque, na Síria, no Líbano, nesses lugares, não abusaram de mulheres, não estupraram meninas, assim como os alemães fizeram com mulheres e adolescentes e meninas judias nos campos de concentração de Auschwitz? Assim como muitas mulheres foram estupradas, assassinadas na África, né? No grande evento horrível do hotel em Ruanda, na guerra em Ruanda, em que os quadrilheiros e as facções de negros, por disputa de terras, governo, minérios, riquezas, não matam, não estupram, não arrebentam as suas mulheres na África. Assim também como no Japão, milhares de mulheres foram abusadas, agredidas e estupradas. Você está pensando que a história, a vida, a existência da mulher é essa coisa tão simples, poética e maravilhosa? Não é não. A mulher é um dos seres da natureza, em meio a toda a natureza,
que mais sofreu nesse mundo, que mais foi depreciada, que mais foi humilhada, que mais foi achincalhada, que mais foi pisada, cujos seus sentimentos, sonhos, projetos, amor e visão foram jogados no lixo ou jogados no mar do esquecimento. Assim também, como na Índia, as meninas e os pais e as famílias, por causa da fome e da miséria, vendem as suas filhas de 4, de 5 anos para exploradores, pedófilos, homens malditos que abusam dessas crianças. Assim também como na África, existe a perversa cultura. E aonde está o mundo? Aonde estão as outras nações? Aonde está a ONU para impedir isso, para acabar com isso? Quando eles pegam as meninas de 10 e de 11 anos e fazem a mutilação do seu clitóris. A mutilação do seu órgão genital, para que essa menina nunca venha ter prazer na vida com homem nenhum. Isso é satânico, isso é hediondo, isso é horrível. E nesse dia, 8 de março, que é o Dia das Mulheres, eu venho clamar, conclamar e pedir ajuda internacional da ONU, aonde essa mensagem chegar, para que essas moças, essas crianças ainda africanas sejam salvas, e que esses perversos, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o avô, seja lá quem for, seja punido com pena de morte, porque isso não se faz com o ser humano, não se arranca um órgão de uma criança, de uma mulher. Por que eles não fazem isso com os homens? Por que eles não fazem isso com eles mesmos? Seria hediondo também, mas é mais fácil fazer com o que eles chamam de sexo frágil, com o que eles chamam de fêmea, com o que eles classificam como empregada, cozinheira, parideira. Nesse Dia Internacional da Mulher, eu venho protestar contra isso. E eu venho protestar contra toda a violência contra a mulher. Feminicídios. Que história idiota, que história absurda é essa agora? Ah, chegou a pandemia, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso sair, não tenho trabalho, a empresa fechou, tem que ficar em casa. Aí o cara não tem capacidade de ficar em casa com a mulher? Que ele fica nervosinho, que ele fica psicopata, que ele fica bravo, não é? Aí ele pega e bate, espanca, dá porrada, dá tapa, quebra a vassoura na cara da mulher, agride a mulher, mata a mulher. A culpa agora é da pandemia ou a culpa é dele que não tem caráter, que não tem amor, que não tem humanidade, que é um escroto? A pandemia veio também para revelar muitas coisas. E agora, por causa da pandemia, eu vou bater, eu vou estuprar, eu não aguento ficar com a minha mulher dentro de casa? Quer dizer que o casamento era fora de casa e algumas horas para lidar com a mulher, abusar da mulher, comer o que ela fez, colocar a cueca imunda que ela lavou, a meia, e agora sim, ali isso é casamento? Aonde está aquele conceito religioso? Será fiel a ela na vida, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Que nada, que conversa fiada. Esse demônio chamado, digamos assim, que eu não acredito em espírito maligno, mas essa energia chamada de empoderamento machista está acabando. Isso tem que acabar. As agressões contra a mulher tem que acabar. Os homicídios, né, que mata, os feminicídios tem que acabar. Como é que pode um jovem, vários jovens pegar uma moça, levar para a favela e estuprar? Como é que pode matar uma deputada por ela ser mulher, ser negra, como a Marielle no Rio de Janeiro? Isso tem que acabar. Como é que pode, não é? Tantas agressões, tantas violências. Se você não me ama, então você não vai ficar nem com a casa, nem com os filhos. Eu vou te matar. Isso é psicopatia pura, isso não é normal. Isso não pode ser encarado como uma coisa natural, como ciúme. Não. Isso não pode se dissipar na sociedade como se fosse uma coisa normal, não é? Eu sou macho, então se não ficar comigo não vai ficar com ninguém, porque eu não gosto de ser corno. Que corno? É estranho isso, não é? E o Supremo Tribunal Federal, e os fóruns, os juízes, os magistrados, os advogados, os delegados, parece que todo mundo está inclinado e não põe uma lei que mate. Não põe uma lei que seja um exemplo, não põe uma lei que seja temerosa
para esses homens que espancam, que batem, que estupram e que matam suas mulheres dentro de casa ou que matam suas companheiras depois do divórcio e depois da separação. Isso é nojento, isso é ridículo, é uma vergonha a lei brasileira aqui no Brasil e lá fora. Porque lá fora o bicho pega. Mas aqui, mata-se mulher como se mata uma barata. Isso está tudo certo. Vou honrar a minha honra de macho, alfa, de homem. O Brasil precisa mudar muito em muitas coisas. Muito bem, eu quero terminar essa live citando para você, não é? Essa poesia que eu acho muito bonita, que eu ainda peguei emprestado ainda, acho que é Rapadura com Poesia, uma coisa assim. Deixa só eu ver se o meu amiguinho aqui volta com um som bonito, né? Deixa eu pedir para a Miriam. Ô Miriam. A Miriam não tá acordada agora. Só um minuto, tá? Esse dia das mulheres, aí o camarada briga com você o ano inteiro, né? O ano inteiro te chama de burra, te chama de gorda, você tá gorda, você tá velha, você tá com cabelo branco, você não é mais como era antigamente, você fede alho, você cheira a cebola. Não é assim que é a vida? Você engordou, você não me procura mais. As menininhas que eles falam, as cocotinhas das ruas, são mais bonitas. Tá tudo novinho. E aí começa. Não é a falta de amor. Porque se um indivíduo fala isso para sua companheira, para sua esposa, é sinal que ele nunca a amou. É sinal que ele sempre a teve como uma empregada. Não como alguém para dividir, não é? A vida, dividir a vida em amor. Isso é o mais triste na sociedade brasileira. Você que é pai, você que é marido, você que é noivo, que é namorado, pelo amor de Deus, valorize a mulher que está do seu lado. Valorize o teu filho que você fez fora do casamento. É um ser humano. Então valorize. E eu quero terminar essa live de hoje dizendo para todas vocês: dia a dia de uma mulher. Que todo dia seja dia de você ser bem tratada. Que a peleja da vida lhe faça encorajada. Que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser 1000 em uma só. Ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser, sem ser julgada. Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada e no toque mais suave a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada. Que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor, só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de tu ser paparicada, de ter um mundo aos seus pés, para você ser bajulada. E que não
precisa de festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de você, seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, estampada de ser verdadeira e juíza e justa, mesmo sendo injustiçada. Deixa eu repetir essa frase que eu acho que eu errei. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir é fazer rir, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu sejas consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada e caminhar do seu jeito discreto, ou com rebolado, de minissaia ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de ser mais ousada, de amar quem quiser amar, e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que a sua voz seja elevada. Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada. Aqui eu encerro e desejo a todas as mulheres feliz Dia das Mulheres. Parabéns a todas vocês. E peço a Deus neste momento que derrame a sua graça, a sua bênção sobre todas as mulheres, desde a mais novinha, que ainda está lá no fruto, lá na barriga da mamãe, a mais tenra idade, a mais idosa, a guerreira, a que lutou, a que chorou, a que sorriu, a que suou, a que cantou, a que dançou, a que construiu, a que educou os seus filhos. E aquela que ao seu companheiro suportou, aguentou todas as humilhações que nesta vida passou. Feliz Dia das Mulheres. Pai das luzes, derrame a sua graça, o seu poder, o seu amor e a sabedoria, a inteligência, a capacidade que a mulher tem, para que este mundo mude, para que todos vivam em igualdade de direitos, em igualdade de gêneros, em igualdade de humanidade, para que vivam o amor, que é o bem maior, que é a força maior dentro de nós. Que acabe os preconceitos, que acabe as discriminações, que acabe a desigualdade, que acabe o empoderamento machista, que acabe a manipulação machista, que acabe a possessividade machista, e que todas as mulheres sejam abençoadas nesta oração, e que os seus sonhos, seus projetos, seus desejos, suas realizações sejam alcançadas, executadas, sejam vividas, ó Pai querido, neste mundo. É o que eu te peço. Em nome do Pai, em nome de Yeshua, em nome do Eterno, em nome de Hashem, do Criador, daquele que disse lá no Éden: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, assim o façamos. Homem e mulher, dominem juntos, não é só o homem e mulher, dominem sobre os animais, sobre as ervas, sobre as plantas, administrem bem o mundo e a terra. E como disse também o apóstolo Paulo em Gálatas, ele disse: em Cristo Jesus não há
grego ou judeu. Não há negro ou branco. Não há senhor e escravo. Não há livre, não há preso. E não há macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo. Que assim seja. Sejamos todos um no Senhor. E que a graça, tanto para o homem quanto para a mulher, seja dada igualmente, justamente. E que nunca mais que o número de feminicídios chegue a zero. E que os nossos governantes, magistrados, juízes, Supremo Tribunal Federal, congressistas, deputados, reforcem a lei, mudem a lei para a pena máxima, não de 32 anos, mas para a pena máxima de prisão perpétua para feminicídios, para estupradores, para agressores. Porque esse prazer egocêntrico de ver o sangue jorrar da boca das mulheres, de ver o olho roxo, as tentativas de homicídio, de ver a mulher quebrada, caída, ajoelhada, clamando, gritando, piedade, misericórdia e vida. Isso tem que acabar. E essas páginas desse livro perverso têm que ser queimadas e destruídas. E que as páginas de Deus, do amor, da paz, prevaleçam para sempre sobre todas as mulheres, não só do Brasil, mas em todo o mundo. Que assim seja. Deus vos abençoe. Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigado, Senhor, pelas mulheres que me cercam. Pela minha mãe, que está aí na dimensão espiritual, a melhor mulher do mundo. Pela segunda maior mulher do mundo, que é a Miriam, o meu amor da minha vida e que eu te amo muito para toda a vida. Feliz Dia das Mulheres para você. E também feliz Dia das Mulheres para a Stephanie, a minha filha, e para a Letícia, minha filha. Feliz Dia das Mulheres para você. Feliz Dia das Mulheres também. Deixa eu ver aqui. Ah não, aqui é o Sérgio é homem. Feliz Dia das Mulheres para Maria Zenilo Lefa Magnus. Feliz Dia das Mulheres para as irmãs que estão no meu Messenger. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu acho vocês, tá bom? Rapidinho aqui. Só um minuto. Aqui, ó. Eu vou achar minhas irmãs e vou dar o meu Feliz Dia das Mulheres para vocês que me seguem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui no meu grupo do Messenger. Vamos ver aqui. Eu só vou procurar aqui só um minutinho. Cadê? Opa, vamos ver os membros. Feliz Dia das Mulheres para Adelaide Sofia Miguel. Adelaide, que é lá da África. Que Deus te abençoe poderosamente, Adelaide, viu? Nesse Dia das Mulheres, te dando cura, libertação a você e a sua filha. Feliz Dia das Mulheres a Ana Lúcia Pedroso, a Ângela Ferreira Rodrigues. Feliz Dia das Mulheres a senhora e mãe, né, do meu querido irmão Ariovaldo, né? Deus abençoe essa senhora maravilhosa. Feliz Dia das Mães a Bárbara Norma Souza. Feliz Dia das Mães a Benedita Nascimento. Feliz Dia das Mães a Bezerra Lima. Feliz Dia das Mães a Célia Santos. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres a Benedita Nascimento, a Célia Santos. Feliz Dia das Mulheres a Cristine Embolo, a Cida Camargo, a Cláudia Almeida, a Cris Conerri, a Cristina Garilatti, a Cristina Silveira, a Deinha Mascarenhas, né? A Deusa Borges, a Francisca Trombini, que é nossa colega lá do HC. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres a Gláucia, a Isabel Coutinho, a Ivonete de Bona, a Ivonete Solange, a Isailda,
a Janete Loureiro, a Lizimere, a Luísa Cunha, feliz Dia das Mulheres, a Luz Ortiz, lá da Cidade do México, a Márcia Mazeu e suas filhas, feliz Dia das Mulheres, a Maria Aparecida Lima, uma mulher de Deus, feliz Dia das Mulheres, a Maria Hélia, feliz Dia das Mulheres, a Maria Revel, feliz Dia das Mulheres, a Marlene Augusto, feliz Dia das Mulheres, a Marlene Garcia, uma vencedora, uma guerreira, um exemplo de mãe, uma advogada, feliz Dia das Mulheres. A Miriam da Silva Calaça, feliz Dia das Mulheres. A Etienne Calaça, feliz Dia das Mulheres. A Karina, feliz Dia das Mulheres. A Mônica Botter, feliz Dia das Mulheres. A Verônica Oliveira, feliz Dia das Mulheres. A irmã Vanilo Lausanne, a irmã Maria do irmão José, a irmã Maria do irmão João, a Eliane, a sua mãe, a irmã Flora, a esposa do Carlos Robério, a esposa do Kleber, a esposa do Osmar, não é? A esposa do Demétrio, do Adriano, a irmã Iolinda. Feliz Dia das Mulheres a todas vocês. A minha prima Cristina, feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia da Mulher, você que me ouviu, que me assistiu, e aonde chegar essa mensagem. Feliz Dia da Mulher. Que Deus abençoe as mulheres do nosso país e que a justiça do Pai Eterno venha sobre esses péssimos, ridículos, pífeis homens que se acham maridos ou companheiros. E que venha a justiça na política do nosso país. Para melhores dias. Feliz Dia das Mulheres. Deus os abençoe poderosamente. Até a próxima live, se Deus quiser.